A estrutura óssea geral da coluna vertebral. A coluna, ela é formada por ossos que são sobrepostos um ao outro, né? São ossos empilhados. Cada unidade óssea é chamado de vértebra. Então, na coluna nós temos um número específico de vértebras, né? Vértebras. A palavra vértebra, ela corresponde ao termo espôndilo. Espôndilo tem a ver com vértebra. Dessa forma, por exemplo, se eu adicionar a palavra ite aqui, a espondilite, uma inflamação, ou a espondilólise, né? Espondilólise, uma fratura, ou uma listese, um escorregamento, são termos muito usados, né? A coluna vertebral, ela faz parte do esqueleto do dorso, então é o esqueleto do dorso. Vou marcar aqui que a coluna faz parte do esqueleto do dorso. Nós temos a visão do dorso do corpo e a coluna vertebral, ela se inicia na base do crânio, e desce por todo o dorso, até terminar lá na fenda interglútea. Fenda interglútea. E nesse espaço, né, as vértebras, elas se sobrepõem, e uma das considerações que nós podemos fazer é que as vértebras que estão localizadas mais inferiormente, as vértebras mais inferiores, são geralmente maiores, para sustentar melhor o peso, enquanto que as vértebras mais superiores são vértebras de tamanho menor. Isso aqui é uma ideia só de composição. O dorso todo em transparência e mantendo apenas a estrutura óssea e articular da coluna vertebral. Aqui eu já percebo que as vértebras vão se empilhando, vão se sobrepondo. E uma das funções da coluna vertebral é justamente garantir a sustentação de algumas estruturas. Então a coluna vertebral precisa sustentar a cabeça, depois ela vai sustentar os membros superiores que se acoplam a ela, vai sustentar as vísceras torácicas e abdominais que se prendem parcialmente nela, se fixam parcialmente nela, e quando chegar nessa porção final, a coluna vertebral ela precisa promover uma outra função, que é a distribuição da carga. Ela vai distribuir essa carga, esse peso, em direção aos membros inferiores, né, 50% do peso para cada membro, isso se eu tiver em apoio bipodálico, né, se eu tiver apoiado nos dois membros. Além de sustentação, a coluna vertebral ela precisa permitir movimento, mobilidade. As vértebras apresentam mobilidade entre si. Algumas regiões têm mais movimentos do que outras. Eu vou discutir no quesito regional, né, na hora que nós estivermos falando de cada região. Mas aqui os movimentos, quando eu inclino a coluna para trás, é um movimento chamado de extensão. Quando eu inclino a coluna para frente, eu tenho um movimento de flexão. De um lado para o outro, muda um pouquinho em relação aos membros, esses movimentos são chamados de lateralidade. Ou nós podemos chamar de inclinação.
inclinação para a direita ou inclinação para a esquerda. E os movimentos de rotação ou torção. Rotação para a direita, rotação para a esquerda, então tem uma grande mobilidade a coluna vertebral. Uma outra função da coluna vertebral é proteger estruturas nobres. Coluna vertebral, coluna como um todo, vem do latim o termo hac. Hac quer dizer coluna. E essa coluna, ela vai proteger a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, né, que conduz informações tanto para o cérebro quanto do cérebro para os órgãos. Então a medula espinal está sendo protegida pela coluna e o comecinho do nosso nervo espinal. O nervo espinal, ele está no seu início protegido pela coluna. Desta forma, nós temos uma associação de trauma chamado trauma raquidiano. Trauma raquidiano é uma lesão na coluna vertebral. Eu posso ter uma fratura de uma parte da vértebra de forma incompleta, pode ter completa, né? Isso pode pegar regiões múltiplas de vértebras. Isso é um trauma raquidiano. Agora, quando eu tenho um trauma na coluna que envolve a medula, esse trauma ele é chamado de trauma raquimedular. Trauma raquimedular, conhecido como TRM, trauma raquimedular. E os exames de imagem podem nos auxiliar a identificar a vértebra, a área medular comprometida. Então nessa imagem nós podemos ver uma unidade, a vértebra. Aqui eu tenho a vértebra. E essa vértebra, ela vai se empilhar, né? Ela vai sendo sobreposta por outra. E na coluna nós temos um total de 33 vértebras. Essas 33 vértebras estão distribuídas em regiões específicas. Quais são as regiões da coluna vertebral? Nós temos uma região chamada de cervical, que pode ser abreviado com a letra C, e nós colocamos na frente o número da vértebra, C1, C2 e assim por diante. Na região cervical tem 7 vértebras. A próxima região é a região denominada região torácica. E a região torácica contém 12 vértebras, podendo ser abreviado com a letra T. E o número da vértebra, T1, T2 e assim por diante. Precisamos evitar o termo D, né? Apesar do D ser muito usado de dorsal, dorsal todas as vértebras estão no dorso. Dorsal não é sinônimo de torácico, então é um termo um pouco impróprio, apesar de ser utilizado pelos profissionais da imagem. Próxima região é a região lombar. Lombar contém 5 vértebras. Depois nós temos a região sacral, ou podemos chamar de sacro, né? Região sacral. Sacral. A região sacral tem 5 vértebras, mas aqui nós temos um adendo para fazer. A região sacral, essas 5 vértebras, elas estão fundidas, formando apenas um osso. E esse osso chama sacro. Então nós não temos 5 sacros, nós temos um sacro com 5 vértebras fundidas, calcificadas. E a última parte da coluna é a região coxígea. A região coxígea, ela tem 4 vértebras e aqui acontece o mesmo processo do sacro. Essas 4 vértebras se fundem e formam um único osso chamado de cóccix. Desta forma,
7, 12, 5, 5, 4, 33 vértebras. Mas tomem cuidado em questões à frente, em concursos, quando se pergunta quantos ossos tem a coluna vertebral, a contagem é um pouquinho diferente. Quando eu falo em ossos da coluna vertebral, nós temos 7 vértebras cervicais isoladas uma das outras, individualizadas, 12 torácicas, 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix, e não 5 sacros e 4 cóccixes. Desta forma, o número de ossos da coluna vertebral são 26 ossos. Temos 26 ossos com 33 vértebras. Quando nós observamos a coluna numa vista anterior ou posterior, ela deve ser alinhada. Então aqui eu vejo a coluna alinhada, 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 bem alinhadinha, não pode ter desvios laterais, e eu percebo que o volume das vértebras aumenta de cima para baixo, o volume aumenta, 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 e quando chega aqui no sacro, que tinha um volume grande, eu começo a ter um estreitamento. Isso é por conta da distribuição da carga feita para os membros. Tá? Agora, quando eu olho a coluna numa vista lateral ou também conhecida como perfil, uma vista lateral ou perfil, ela não pode ser reta, ela precisa ter curvas. E as curvas da coluna só podem aparecer no perfil. Lembrem-se que numa vista anterior ou posterior ela deve ser o mais retificada possível. Quando a curva ela tem uma concavidade para frente, ela é chamada de cifose. E aqui nós vemos que a cifose existe na região torácica, chamada de cifose torácica. Um outro local que tem cifose é sacro e cóccix, onde a concavidade, parte côncava da curva, está para frente. É uma cifose sacro-coccígea. Quando a concavidade está para trás, o lado côncavo da curva é para trás, nós chamamos de lordose. Então, uma lordose cervical e uma outra lordose que aparece, chamada de lordose lombar. Essas curvas são formadas durante o desenvolvimento. No feto, nós temos uma única curva côncava para frente. Então, a primeira curva que apareceu, a curva chamada de curva primária, é a cifose. Então, o feto tinha uma cifose na coluna como um todo, coluna toda cifótica, e depois que nasce e a criança começa a sustentar a cabeça, a curva na cervical muda de lado. E aí depois aparece a lordose. Significa que a curva secundária é chamada de lordose. Desta forma, quando a criança fica em pé e começa a andar, a curva da lombar também inverte. E aí eu tenho a produção de uma lordose cervical, uma lordose lombar, que foi gerada, né, posteriormente ao nascimento, e as cifoses no tórax e sacrococcígea. Aqui uma cifose torácica e uma cifose sacrococcígea. Abreviação de sacro S, coccígea CO, abreviação de L de lombar, T de torácica e C de cervical. Quando a coluna tem desvios, como nós vemos nessa coluna, ela tem um desvio de um lado e do outro. São desvios chamados laterais.
Esses desvios laterolaterais da coluna são patológicos e aqui eu tenho a chamada escoliose. A escoliose ela afeta não somente as vértebras, mas também promove uma deformidade nas costelas que nós enxergamos no exame físico. Essa elevação no dorso, né, parece um grande caroço no dorso. Isso é causado pela deformidade da costela. Deformidade da costela. E o nome para essa deformidade dado é gibosidade. Isso é muito problemático porque o pulmão não consegue expandir e o paciente pode ter insuficiências respiratórias quando o grau da escoliose é muito avançado. Vamos dar uma olhadinha nas características da coluna vertebral. Vou usar o software. Aqui nós conseguimos ver a coluna vertebral. Quando eu tenho as vértebras todas empilhadas, aqui na coluna, vou tentar fazer uma vista superior, aqui na coluna, eu vou ter a formação de um canal. Tá? Eu vou ter a formação de um canal. E esse canal, né, aqui vai ter um canalzinho. Esse canal é por onde desce a medula. Ele chama canal vertebral. Isso quando eu tenho as vértebras empilhadas, tá? Uma outra estrutura que vai aparecer quando as vértebras estão empilhadas, então vou manter aqui o canal vertebral. Quando eu tenho as vértebras empilhadas, entre uma vértebra e outra, eu vou observar a formação de um forame, de um buraco. Entre uma vértebra e outra, tem esses buraquinhos que servem de passagem para os nervos, e isso é chamado de forame intervertebral. Somente quando eu tiver as vértebras todas empilhadas. Vamos trabalhar agora unidades. Vamos pegar uma vértebra na coluna. E o que acontece? Todas as vértebras têm as mesmas características? Não. Mas eu tenho uma coisa muito importante para se pensar e dinamizar o estudo, é que eu tenho características anatômicas em comum. Essas características comuns se repetem de uma vértebra e outra. Dessa maneira é fácil estudar a coluna vertebral porque é uma repetição. Essas vértebras que apresentam características comuns são chamadas de vértebras típicas. E as vértebras que têm características diferenciadas são chamadas de vértebras atípicas. E nós podemos nos preocupar apenas com a C1, C2 e C7. Essas são vértebras atípicas que têm características muito diferentes das outras. Vamos dar uma olhada primeiro numa vértebra típica. Então vou pegar uma vértebra aqui da coluna, vou manter uma vértebra da coluna aqui visualizada, vamos apagar todo o restante, vamos puxar essa vértebra aqui, e quando eu olho essa vértebra de cima, que é o que eu estou fazendo aqui numa vista superior, a primeira coisa anatômica que eu tenho que aprender é que essa vértebra ela é dividida em duas partes. Uma linha aqui que divide essa vértebra em duas partes. Uma parte anterior, essa parte aqui é a parte anterior, e essa porção anterior é chamada de corpo vertebral.
e uma parte posterior que é denominado arco da vértebra. O corpo vertebral ele vai sustentar o peso, por isso que ele vai aumentando de tamanho. E o arco da vértebra precisa proteger a medula. Esse arco da vértebra ele é formado por projeções ósseas que saem do corpo. Essas projeções ósseas que saem do corpo são chamadas de pedículos. Direito e esquerdo. Por projeções ósseas que se encontram no plano mediano. E essas projeções ósseas que se encontram no plano mediano são chamadas de lâminas. E desse arco eu vou ter a saída de 7 processos. 7 projeções ósseas. Os processos transversos, que são 2, vou abreviar aqui, processo transverso, são 2, um de cada lado. Um processo espinhoso, dois processos articulares superiores para as vértebras de cima. Então, processo articular superior, 2 para a vértebra de cima, e 2 processos articulares inferiores para a vértebra imediatamente abaixo. 7 processos. E esse espaço de uma vértebra, esse espaço de uma vértebra, é chamado de forame vertebral, mas a sobreposição dele, quando eu tenho vários forames vertebrais sobrepostos, eu terei a formação do canal vertebral. Canal vertebral. Se nós observarmos uma vértebra típica como essa de perfil, no perfil, vamos dar uma virada aqui, olha essa vértebra no perfil, podemos fazer a localização das mesmas estruturas, como o corpo vertebral, o pedículo, a lâmina, e agora os processos, né? Os processos articulares superiores, os processos articulares inferiores, o processo espinhoso e o processo transverso. Uma coisa importante é que, se nós tivermos 2 vértebras pelo menos, vamos colocar 2 vértebras aqui. Duas vértebras. Quando eu tenho 2 vértebras, entre um pedículo e outro pedículo, nós temos a formação de uma abertura, que é o forame intervertebral, por onde vai passar o nervo, por onde passa o nervo chamado nervo espinal. Então o nervo, ele sai aqui, ó, nervo, sai pelo forame intervertebral. Também dá para observar aqui um processo articular superior
ele se junta ao processo articular inferior. E aqui eu formo uma articulação. É uma articulação entre os processos articulares, conhecida como zigoapofisária, ou somente apofisária. Nós veremos na aula de articulações da coluna. Muito bem, essa era uma versão das vértebras típicas. De uma forma específica, podemos estudar a região cervical, né? Então, a região cervical, quais são as considerações iniciais que nós podemos fazer? A região cervical é uma região que apresenta uma alta mobilidade, muito movimento. Temos na região cervical, que é para direcionar o olhar no espaço. Essa região cervical, ela é formada por 7 vértebras. Se eu tiver como base a região cervical um bloco de 7 vértebras aqui, nesse esquema, acima desse bloco eu vou ter o crânio. Isso significa que essa região é uma transição crânio-vertebral. As vértebras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui começa a região torácica. E aqui eu tenho uma transição cérvico-torácica. Cérvico-torácica. Olhando para as vértebras cervicais, eu estou vendo numa vista posterolateral. A primeira vértebra cervical, C1, ela é chamada de Atlas, em homenagem à mitologia. O gigante Atlas é o gigante que sustenta o mundo nas costas, e o Atlas sustenta a cabeça. Então, acima do Atlas vem o osso occipital. Abaixo do Atlas vem C2, e C2 chama axis, e axis é por conta desse eixo que existe nela. Para que o Atlas gire, o axis forma um eixo. Depois nós temos C3, C4, C5, C6 e a vértebra C7. Tá? C1 e C2 são vértebras da chamada região cervical alta, enquanto que de C3 para baixo, região cervical baixa. Vamos estudar as características típicas das vértebras cervicais, excluindo nesse momento o Atlas e o Axis. Vamos pegar qualquer vértebra cervical típica que não seja Atlas nem Axis. Então vamos pegar aqui, pode ser C4, C5, né? C3. Eu peguei uma vértebra cervical para a gente fazer o estudo, para ver o que ela tem, o que nós já conhecemos de características, e ver as particularidades da região. Quando eu olho numa vista superior para essa vértebra, uma vista superior para essa vértebra, deixa eu só arrumar aqui, isso, vou mais para cá. Consigo perceber que ela tem corpo, ela tem o pedículo, ou seja, tem as mesmas características. Vou mais rápido aqui, que a gente já sabe: lâmina, processo espinhoso, e aqui uma novidade. O processo espinhoso das vértebras cervicais típicas, ele é bifurcado, né?
do axis também, que apesar de não ser típico, mas é um processo bifurcado, bífido. Ela tem o processo articular inferior, apresenta o processo articular superior, e um processo transverso, e esse processo transverso tem uma novidade, que é um orifício, e esse orifício chama forame transversário. Por esse forame passa uma artéria. Então aqui dentro nós vamos localizar uma artéria depois, que vai levar sangue para o encéfalo, e essa artéria chama artéria vertebral. Artéria vertebral. Tá? Então, esse forame transversário é uma novidade, o processo espinhoso bífido é outra. E aqui no corpo, esse corpo tem uma elevação que fica melhor se eu mostrar essa elevação numa vista anterior, que é o que eu farei agora. Vamos girar essa vértebra. Ó. Girei a vértebra. Estou vendo a vértebra cervical numa vista anterior. Essa elevação só é comum nas vértebras cervicais, é chamado de unco da vértebra. Unco da vértebra. Isso são vértebras típicas, tá? Típicas. Agora, se estudarmos a anatomia das vértebras atípicas, como o do atlas e do axis. Vamos pegar o atlas aqui, que é a primeira vértebra cervical. Ele está em contato com o osso occipital, ó. O atlas em verde, em contato com o osso occipital. Então vamos manter só o atlas aqui. Colocar na posição de uma vista superior, que basta. E algumas coisas já são notórias de diferença. Por exemplo, o atlas não tem corpo. Então, vamos marcar aqui, não tem corpo. Não tem corpo. Então não vejo um corpo vertebral. Eu também não vejo o processo espinhoso. Não tem processo espinhoso. Não tem processo espinhoso. Bom, o que o atlas tem? O atlas tem um arco anterior, um arco posterior, um forame, isso todas têm, né? Forame vertebral, que vai formar o canal, uma massa e outra massa de cada lado, então são chamadas de massas laterais. Massas laterais. Um processo transverso de cada lado. Processo transverso. E no processo transverso mantém aquele forame transversário. Uma dica e algo muito importante é que no arco anterior, nessa região do arco anterior, vai se encaixar o dente do áxis. Então o dente do áxis se encaixa no arco anterior do atlas. Tá? O arco anterior do atlas é mais curtinho que o posterior. Observando agora a anatomia do áxis, né, da segunda vértebra. Vamos pegar a segunda vértebra do pescoço, segunda vértebra cervical. E quando eu olho de frente, eu já percebo uma diferença aí. Já percebo uma diferença em relação às outras vértebras. Eu vou manter essa vértebra aqui numa vista superior, a gente fazer a descrição. E eu vou importar uma figura
que é ela de frente, aqui. Então quando nós olhamos para o axis, que é o axis, eu já percebo que ela tem o corpo, ela tem corpo, é uma vértebra que tem corpo, é uma vértebra que tem todas as outras características, tá? Vou abreviar aqui, tá? Processo transverso, com forame, transversário, tem a lâmina, vou pôr um L de lâmina, tem o pedículo, outra lâmina, outro pedículo, tem aquele forame vertebral, tem uma face articular superior. Ela tem tudo que uma vértebra cervical tem, mais essa projeção, que é justamente chamado de dente do axis. E o atlas se encaixa nesse dente, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui as duas vértebras. Vamos pegar a primeira vértebra cervical com a segunda vértebra cervical. Quando eu olho, aqui numa vista superior, ó, eu posso marcar para vocês aqui o arco anterior do atlas. Eu vou marcar o dente de azul. Então aqui está o dente marcado de azul, e aqui o dente, uma pontinha do dente. Estou fazendo essa marcação porque agora eu posso girar, ó. Ó. Eu percebo que o dente do axis, ele encaixa no arco anterior do atlas. Então na anatomia, isso aqui vai ser em corte transversal, isso aqui vai ser muito comum, né? Se eu observar eles encaixados, né, eu vou ver o seguinte: aqui é o atlas, aqui é o atlas, a primeira vértebra, isso aqui todo é C1, e o axis, vamos fazer de outra cor o axis aqui, de laranja, e o axis vai começar aqui embaixo, e esse é o processo espinhoso do axis lá embaixo, né? Acho que eu posso melhorar isso com um 3D. Vamos contornar o atlas de vermelho, ó. Atlas, tudo isso aqui é atlas, ó. Atlas, C1, inclusive esse processo, C1, outro lado também, e o axis vamos pôr de azul, já começou aqui o axis, aqui embaixo é o axis, e aqui é o axis, e agora estão vendo uma vista superior, talvez melhore se eu fizer uma inclinaçãozinha aqui, ó. O atlas em cima, em vermelho, e o axis embaixo, em azul.